Fala pessoal, sejam bem-vindos aí à quarta aula. Nós vamos começar a estudar estruturas de condições, né? Vamos nessa aula ver a estrutura if else. E sem muitas demoras, eu vou abrir aqui meu CodeBlocks, né? Vou abrir aqui o código que já está criado. Porém não, eu vou dar aqui uma explicada neste código. E então vamos lá. Show. Beleza. Aqui eu já criei esse programa. E aí o que é que eu vou fazer? Tenho três variáveis, inserir valores para x, y e z, né? Eu vou ler três variáveis, tudo em uma linha só. Essa forma que eu estou fazendo aqui, eu vou ler as três em uma linha só, né? Se eu vim aqui, compilar e executar, eu vou inserir separados os espaços, certo? E li as variáveis e como é que eu vou estar usando aqui a estrutura if else. Show. Deixa eu comentar tudo isso aqui. Beleza, comentei aqui. A estrutura if else poderia ser traduzida em português por se e se não. Então, imaginemos que eu queira mostrar uma mensagem na tela comparando, né, se x é maior que y, por exemplo. Então, se x for maior que y, então eu mostraria aqui uma mensagem: x é maior que y. Então perceba aqui nessa lógica aqui, se a variável x for maior que a variável y, então eu vou mostrar isso aqui. Ou seja, eu vou executar um bloco de comandos que vai estar aqui nesse bloco. Vou colocar aqui umas chaves. Vai estar nesse bloco aqui. Se não for maior, eu coloco x não é maior que y, certo? Agora, como é que eu usaria isso aqui em si? Então vamos lá, apagar isso aqui. Perceba que isso aqui não tem que ser somente um comando, pode ser simplesmente um bloco de comandos, pode ser vários comandos, pode ser chamadas a funções e várias outras coisas. Então eu vou aqui dar um enter, usar um if. Se o que? Se x for maior que quem? For maior que y, eu vou fazer o que eu vou mostrar na tela, uma mensagem: printf x é maior que y. X é maior que y. Será que opa. Vamos aqui. Aconteceu algum problema. Deixa eu executar de novo. Beleza. Deixa eu tirar esse acento aqui. Então, certo. 8, que é x, é maior do que 5. Então x é maior do que y. Então, o if else, o if é bem básico, bem simples, não tem muita dificuldade. Se eu colocar aqui um else, eu vou colocar que x não é maior do que y. Consequentemente, y é maior do que x. Certo? Compilando. Tá aqui 5 e 8 e 6, y é maior do que x. Então, não tem muito segredo na utilização de if else, é pura lógica e é lógica simples também, né? Eu tenho aqui criado, vamos esquecer somente essa parte aqui de baixo, explicar daqui a pouco, alguns exemplos com if. Se x for maior que y, mostra essa mensagem aqui. Se x for menor do que z, então x é menor do que z. E agora, como é que eu farei para comparar se um é igual a outro? Eu tenho que usar o duplo igual. Se eu usar igual sozinho, eu vou ter um erro. Aqui não necessariamente um erro.
Assim, eu vou ter um erro de lógica. Porque o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo A a X, estou atribuindo Z a X. Então não vai ter nenhuma lógica essa comparação aqui. E por que isso aqui é executado? Porque como a operação foi bem realizada, ele retorna um número que você pode traduzir em um valor booleano, sendo verdadeiro ou falso. E como ele atribuiu corretamente, ele atribuiu verdadeiro essa expressão. Então ele entrou no if, porque o if testa as condições. Se uma condição for verdadeira, ele executou. Como ele atribuiu aqui corretamente, então ele entrou no if. E vai mostrar essa mensagem aqui, que na verdade não é, não seria igual necessariamente, né? Só para tirar dúvida aqui, vamos colocar aqui 2 e 2. Vamos ver se ele vai mostrar x é igual. Mostrou. Então, ele retornou bem sucedido aqui e entrou aqui e ele mostrou a mensagem. Então, tem que colocar duplo igual para realmente comparar. Esse erro aqui é muito comum de ser encontrado, né? De iniciantes cometerem esse erro de esquecerem o duplo igual para comparar. Então, sempre dê uma olhada, prestem atenção se vocês forem usar comparações, né, de igualdade, em ter o cuidado de colocar o duplo igual, certo? Uma outra coisa, existem valores booleanos C, né, seria o true ou o false. Essa expressão aqui, logicamente, iria sempre cair no else. Por quê? Porque aqui está passando o valor falso. Falso para o if, falso, então vai executar o se não. Se eu colocar aqui false e vim aqui escrever qualquer coisa, eu executou aqui false, certo? Se eu colocasse true, logicamente iria executar o que está dentro do if e o else nunca seria executado, certo? Você poderia criar uma chave aqui, eu poderia colocar aqui if x, e aqui atrás você poderia colocar x é igual a true e false, talvez se executa. Igual a false, vamos ver. Então, false. Mostrou aqui a mensagem falsa. Você poderia criar aqui uma chave, uma flag para controlar suas aplicações, que de acordo com o valor booleano que você der, ele vai executar ou não. Certo? Então, apagar isso aqui, vamos para a última parte. Se você quiser testar mais de uma expressão em um mesmo if, se você só quiser executar algo se uma ou mais coisas forem verdadeiras, por exemplo. Aqui, eu quero que só mostre que x é o maior se o que? Se x for maior do que y e, logicamente, x for maior do que z. Ou seja, se x for maior que todos os outros duas variáveis, x logicamente é o maior. E como é que eu faço isso? Eu tenho esse operador aqui, ó, duplo E comercial, que eu uso ele. Isso aqui pode ser traduzido se x for maior que y e x também for maior do que z, ele vai executar isso aqui. Eu também tenho em contrapartida se x for maior do que y ou x for maior do que z. Percebam que aqui basta que uma das condições sejam verdadeiras para executar aqui essa operação, certo? Então, vamos colocar aqui, dizer que x vai ser 80, esse aqui é 62, x é o maior e também aqui mostra a mensagem foi executado, certo? Porque x é maior do que pelo menos um dos dois números. Outra coisa a se notar aqui, o compilador C, quando vê uma expressão dessa, o que é que vai acontecer? Quando você der isso aqui, obrigatoriamente essa condição aqui vai ser testada. Por quê? Porque para satisfazer a expressão, todas as duas condições têm que ser verdadeiras. Caso essa aqui seja falsa, mesmo que esse aqui seja verdadeiro, ele não vai executar o if, porque vai resultar em falso e verdadeiro, e não entraria no if. Então, se isso aqui for falso, ele já sai do if e não testa nem mais essa expressão aqui, certo? Já aqui nesse if, segundo if, isso aqui é o ou, né? O ou, lógico. Se isso aqui for verdadeiro, ele já não testa mais isso aqui, porque já satisfaz a expressão, que apenas um tem que ser verdadeiro, certo? Caso seja verdadeiro, então ele não executa isso aqui. Se for falso, ele vai executar essa expressão aqui. Então, no ou ele só vai executar todas as expressões se todas, com exceção da última, forem
forem falsas, porque se uma for verdadeira, ele já vai executar e não vai nem mais testar a outra expressão, porque não precisa para satisfazer a condição geral do if. Certo? Então, essa é a nossa aula sobre if else. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma coisa antes de terminar, já ia esquecendo de falar para vocês, vocês podem fazer um teste dentro do else. Se, por exemplo, eu quiser mostrar else, se não, se x for menor que z, faz isso aqui. Perceba que se isso aqui for executado, esse if aqui for executado, por mais que x seja menor do que z, ele não vai nem mais entrar aqui nessa condição. Por quê? Porque essa condição aqui depende de essa aqui for falsa. Porque se x for maior do que y, executa. Se não for, vem pra cá. E se não for o quê? Se não, se x for menor do que z, executa isso aqui. Então eu poderia criar uma estrutura bem complexa aqui de lógica com is, if, else, else, if. E outra coisa que você pode aninhar estrutura de condição, né? Por exemplo, eu tenho um if. Se isso aqui for verdadeiro, eu posso realizar outro teste aqui dentro. If x for maior do que z, por exemplo, eu poderia dizer que isso aqui é o maior número, certo? Em contrapartida a usar isso aqui, eu poderia colocar simplesmente x é maior do que y aqui dentro, colocar if x é maior do que z, então x é o maior número. Então isso é um outro detalhe sobre if else. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima aula, né? Até a próxima.